Olá pessoal, olha que camisa linda, retrô do Náutico, Clube Náutico Capibaribe, um dos clubes mais tradicionais, importantes e com uma grande história do futebol brasileiro. O clima de festa pelo acesso do Náutico à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 ainda domina os aflitos, mas o torcedor alvirrubro já tem uma nova preocupação: a permanência de Hélio dos Anjos. O técnico, que comandou o Timbu em uma campanha de superação e reconduziu o clube à segunda divisão após 3 anos, passou a ser alvo do Goiás, clube onde tem grande história e que vive momento de instabilidade na Série B. De acordo com a imprensa goiana, o Goiás sondou o nome de Hélio dos Anjos para assumir o time na reta final da competição. O atual técnico, Wagner Mancini, vem sofrendo forte pressão interna. E embora a equipe ocupe a 4ª colocação, com 2 pontos de vantagem sobre a Chapecoense, 5ª colocada, não vence há 5 rodadas e apresenta um desempenho que vem preocupando a direção esmeraldina. A crise ganhou novos capítulos no último domingo, 12, quando o Goiás anunciou a demissão do diretor de futebol Lucas Andrino. A decisão foi tomada após reunião entre o Conselho Deliberativo e o Conselho de Administração do clube. Segundo a apuração da ESPN, a diretoria pretende definir o nome do novo dirigente antes de comunicar a saída de Mancini. O técnico tem multa rescisória próxima de R$1 milhão, mas o clube estaria disposto a arcar com o valor para viabilizar a mudança. O principal impasse, porém, é o tempo curto. Restam apenas 6 jogos para o fim da Série B. A tendência é que o próximo treinador assuma com contrato válido também para 2026. Do lado do Recife, Hélio dos Anjos demonstrou respeito ao atual comandante esmeraldino, afirmando que não abrirá conversa enquanto Mancini estiver empregado. Ainda assim, o convite balançou o técnico alvirrubro. Segundo o Globo Esporte Pernambuco, Hélio mantém grande ligação com o clube goiano, onde teve 6 passagens e conquistou um título da Série B, uma Copa Centro-Oeste e 5 campeonatos goianos. Enquanto isso, o Náutico tenta agir nos bastidores. A diretoria tem interesse em renovar o contrato de Hélio, mas o processo eleitoral no clube pode atrasar o planejamento. A eleição ainda não tem data confirmada, e a indefinição sobre a candidatura à reeleição do atual presidente, Bruno Becker, aumenta o clima de incerteza. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Brusque, que garantiu o acesso, Hélio foi categórico ao apontar as condições para seguir no comando. "Eu não trabalho com oposição", afirmou o treinador, em referência ao histórico de desentendimentos com Diógenes Braga, ex-presidente e um dos nomes mais fortes da chapa opositora. O auxiliar técnico Guilherme dos Anjos reforçou o posicionamento do pai e destacou a importância de Bruno Becker para o sucesso da temporada. Segundo ele, a boa comunicação e a confiança mútua entre comissão técnica e diretoria foram fundamentais para o time superar as dificuldades. A seguir, você confere as falas de Hélio e Guilherme dos Anjos sobre o futuro no clube e a repercussão completa do acesso. Antes, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho e continua por dentro de tudo o que acontece com o Náutico na mídia local e nacional. Perfeito. Em primeiro lugar, com relação ao professor, acho que não ficou muito claro. Ele está falando de 3, 4 anos de carreira, não 3, 4 anos no Náutico. E seria um prazer, na verdade, dar uma sequência em trabalho aqui. Mas isso, normalmente, futuro a Deus pertence, naturalmente, é uma frase muito clichê, mas é uma realidade. As eleições vão ocorrer em dezembro, apesar de muita gente não gostar que a gente fale ou tenha que dar uma opinião ou concordar com um lado ou outro na política, a gente já pensa um pouco diferente, a gente gosta de se expor, de mostrar aquilo que a gente acredita, independente das escolhas. Não sentamos, não discutimos e sempre tudo aqui a gente se discutiu em todos os momentos, até mesmo em momentos em que eu e o professor não estivemos aqui. Ano passado o Bruno me ligou, esse ano o Bruno me ligou, para a gente bater papo sobre futebol, para conversar, para ele tirar algumas dúvidas, para a gente bater papo literalmente, e tudo é conversado aqui. Acho que essa questão realmente vai ainda ser definida, principalmente pelo Bruno, é ele quem vai definir se ele vai estar numa eleição. Sinceramente não vejo a gente permanecendo no clube sem o Bruno. Acho que, sendo muito sincero, nada contra a quem vem, mas o grande trabalho que foi feito só foi possível porque a gente teve literalmente carta branca em conjunto com ele. Porque não é uma carta branca que todo mundo acha que o Hélio e o Guilherme mandam no clube isso. E eu acho que isso é muito importante enfatizar. Existia aqui, Bruno sabe quando a gente conversou, existia aqui um comando relativamente descentralizado, e isso funciona em alguns lugares. Nós não acreditamos muito em comando descentralizado.
Era um comando do futebol, participação naturalmente do Bruno e outros 3 membros, Fábio, Edgar, juntamente com o Granja, e a gente conversou muito com o clube antes sobre isso, e a gente centralizou um pouco as tomadas de decisões em nós, eu e ele, realmente, juntamente um pouco com o presidente, mas a decisão do futebol a gente deu uma centralizada nela, né? E as pessoas compreenderam muito bem. E ajudaram. E esse é o grande lance. A compreensão de todos, porque não é fácil uma mudança no meio do caminho dessa forma, mas todo mundo buscou ajudar. Eu sou extremamente grato. Falei para ele, posso falar naturalmente, publicamente, ao Fábio, que eu achei que foi uma pessoa íntegra nessa mudança, e é difícil, não é fácil. Principalmente para quem não tem muita experiência, é difícil uma aceitação dessa dentro do futebol, mas a gente tem bastante. Edgar, naturalmente, né? Realmente foi muito, muito positivo tudo isso que foi criado, e o grande lance foram as grandes decisões dificílimas tomadas por nós, criticada por muitos externamente e internamente. Em alguns momentos sentimos que é assim que tem que ser, assim que vai ser. Acabou. Sempre eu, presidente, professor, quando existia a opinião de todo mundo, a gente escutava quem a gente buscava escutar, porque era importante a experiência de um e de outro, como eu citei o Fábio, como eu posso citar o Ito, como foi já a Tati. Então todo mundo teve sua participação, e entender isso foi fundamental. Não é fácil trabalhar com a gente, porque a gente se centraliza muitas vezes a decisão, e quando tem um choque de ideias, a decisão vai prevalecer de quem toma a decisão do campo, que não, naturalmente é ele. Somos nós, tomamos a decisão do campo. Então tudo que impacta dentro das 4 linhas, nós ingerimos. É difícil, são mudanças drásticas, mas com o suporte de todo mundo foi possível. E a gente alcançou o resultado por uma coisa, na minha opinião: convicção muito grande. Falando sobre a temporada que nós fizemos agora, eu vejo uma equipe que amadureceu dentro do campeonato, viveu tudo. Inclusive falamos para os atletas antes de entrar no jogo, na palestra, a gente sempre senta, eu e o professor, para desenvolver qual vai ser o teor dessa palestra. Como ele bem mencionou, nós tiramos pela primeira vez a carga da semana, e a carga, quando a gente diz, não é de treino, não, a carga emocional. Não existiu cobrança, não existiu mais nada, leve, tiramos vídeo, tiramos cobrança, tiramos tudo, abaixamos um pouquinho a carga para eles voarem. O primeiro tempo foi um absurdo da nossa parte. Então foi uma boa tomada de decisão, foi conversada entre todos mais uma vez, porque nenhuma decisão que a gente toma perante o trabalho, ela é sozinha, mas sim, nós tomamos decisão. Cabe a nós, cabe a quem está no comando tomar muitas vezes decisões difíceis. E a gente fez uma temporada onde a gente conseguiu passar por tudo. Passar pelo momento ruim, passar pelo momento onde em casa era um problema enorme, eu não estou falando nem do quadrangular. Tinha jogador que não podia pegar na bola, então passamos por isso, tornamos o nosso ambiente de casa sensacional, fizemos uma sequência que só tinha ocorrido na última passagem nossa aqui. Tivemos a melhor defesa da história do Náutico em competições nacionais, em média. Então a gente foi construindo vários momentos e construímos a dificuldade. Saber jogar na dificuldade, saber jogar sob pressão. Foram 2 jogos em casa que a gente teve que jogar sob pressão. Errou, acertou, tentou, perdemos. E agora, na hora de decidir, mais uma vez, nós lembramos que nós tomamos gol, lembramos como foi difícil tomar gol e não conseguir fazer, para a gente poder ter essa glória que a gente teve nesse jogo. Eu não vejo ela como algo, do jogo. Não, eu vejo que foi extremamente construído, principalmente pelos atletas. Só para me apresentar um negócio aqui, porque o Guilherme foi um pouco mais Vamos fazer? Completar aqui rapidinho. Vai acrescentar. Só vou acrescentar. Com a oposição, que quando eu passei aqui era situação, eu não trabalho no Náutico. Agradeço tudo que o Náutico fez por mim. Sou muito grato ao Náutico, mas com aqueles membros da oposição, quem manda na minha vida sou eu não trabalho. Pode ter certeza disso. Enquanto o futuro de Hélio segue em pauta, a repercussão do acesso do Timbu continua rendendo nas redes sociais. O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande movimentou a internet ao revelar, em um vídeo que viralizou, seu carinho especial pelo Náutico.
Em um vídeo que rapidamente viralizou, onde analisava a última rodada da Série C do Brasileirão que garantiu o acesso do Timbu, o ex-atleta revelou qual é o seu time preferido em Pernambuco. Casagrande, que fez história com a camisa do Corinthians, apareceu vestindo uma camisa retro do Náutico e declarou que o Alvirrubro é o seu clube do coração no estado. Apesar de também elogiar o Santa Cruz, o Sport e o povo pernambucano, ele deixou claro: o Náutico é o seu preferido. Olá pessoal, olha que camisa linda retrô do Náutico, Clube Náutico Capibaribe. Um dos clubes mais tradicionais, importantes e com uma grande história do futebol brasileiro. Hoje foi a última rodada da Série C. E no grupo B, estavam no grupo B Ponte Preta, Guarani, Brusque e Náutico. A última rodada colocou o Derby Campineiro no Moisés Lucarelli, Campo da Ponte. A Ponte já conquistou o acesso para a Série B na semana passada. Só precisava confirmar a sua presença na final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani, jogando lá no campo do rival, precisava só de um empate para subir. Não dependia de nada, só de um empate dele mesmo. Lá em Recife, no Estádio dos Aflitos, Estádio do Náutico, a coisa era dramática. Jogavam Náutico e Brusque. Os dois precisavam vencer a partida e torcer para o Guarani perder. Lá em Campinas foi tranquilo, a Ponte atropelou o Guarani, venceu por 2-0, dominou o jogo todo, não correu risco em momento algum, fez 2-0, poderia ter feito mais, conquistou a vaga para a final. A Ponte está na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas lá em Recife a coisa foi dramática. O Náutico fez 1-0, e com a Ponte ganhando, estava classificando. O Brusque, no segundo tempo, na metade do segundo tempo, empatou. Aí estavam os dois caindo fora e o Guarani se classificando para a Série B. Mas no final do jogo, teve um pênalti para o Náutico. O Náutico fez o gol, venceu por 2-1, em Campinas foi 2-0 e subiram. Ponte Preta, que está na final do Campeonato Brasileiro da Série C, e Náutico. E eu fiquei bastante feliz, primeiro porque eu gosto muito do Náutico. O Santa Cruz conquistou a vaga da Série D para a Série C. O Santa Cruz também subiu. E eu gosto muito do Santa Cruz e do Sport. Aliás, eu gosto do estado de Pernambuco, gosto muito da cidade de Recife e admiro os três times de lá. Só que eu tenho um carinho maior pelo Náutico, uma questão emocional com o Náutico. Fiquei bastante feliz, torci muito. Parabéns aos torcedores do Náutico, parabéns ao clube do Náutico, à diretoria, aos jogadores por essa conquista. E a velha Ponte Preta, essa aqui, olha aqui, essa camisa retrô do começo dos anos 70, dos anos 60, da Ponte Preta. Ponte Preta teve grandes times dos anos 70, dos anos 80. Um camisa 10 que não devia nada para ninguém. De cá, batia falta, batia na bola como ninguém. Visão de jogo, lançamento. Incrível essa camisa da Ponte. A Ponte subiu para a Série B e vai disputar a final da Série C. Com essa camisa maravilhosa, eu quero dar os parabéns à diretoria da Ponte, aos torcedores da Ponte Preta, mandar um beijo pro Dicá e para todos os jogadores da Ponte atual e os antigos também, porque eu torço muito pela Ponte Preta. Sou também muito um grande admirador desses times que a Ponte teve nos anos 70, que eu vi de perto. Aliás, o primeiro jogo que meu pai me levou para ver o Corinthians jogar no Parque São Jorge foi em 1970. O primeiro jogo do Corinthians depois da Copa, do tricampeonato, para eu ver o Rivelino e o Ado. E o jogo foi 1-1, Corinthians e Ponte Preta. Gol do Manfrini para Ponte Preta e o gol do Lima para o Corinthians. Então, parabéns ao Náutico, parabéns à Ponte e boa sorte para a Ponte no final do Campeonato Brasileiro da Série C. Um beijo a todos. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho, e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.